Eu queria falar com vocês, quando vocês visualizam... Ô Vinícius, bota o início do serviço da Torá rapidinho para mim. Está aí? Consegue olhar? O início do serviço da Torá. Você vai ver que tudo que você está cantando... Você não está cantando, a gente fala assim para todo Israel, que haja paz a todo Israel. Você fala assim, mas só para todo Israel? Não existe uma paz para a humanidade, não existe uma paz para a minha nação, para a nação do Brasil. Quando nós estamos cantando essa paz sobre todo Israel, nós estamos falando de um período na qual o Mashiach há de reinar em Jerusalém, para beneficiar não somente Jerusalém e Jerusalém, para beneficiar não somente a nação de Israel, mas a toda a humanidade. Isso está profetizado em Isaías capítulo 2, isso está profetizado em Zacarias capítulo 14, isso está profetizado em Ezequiel capítulo 37, isso está profetizado em Oséias, isso está profetizado em Joel, onde o Messias voltará e reinará em Jerusalém para beneficiar não só a nação de Israel, mas toda a humanidade. Onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais rancor, onde não falará mais nação de guerra contra guerra. Então, quando nós estamos falando que haja paz sobre todo Israel, nós estamos clamando para a volta do nosso Mashiach. E você é participante, você faz parte da casa de Israel. Se você crê em Yeshua como seu Messias, você foi condicionado a ser participante dessas bênçãos e dessas promessas a todo Israel. Você faz parte do Israel de Elohim. Israel de Elohim possui Israel físico, na qual você foi enxertado nessa oliveira. Então, tudo aqui que você está cantando, você está declarando sobre a tua vida, sobre a tua família. E esse é o intuito que nós estamos aqui, irmãos. Nós vamos adentrar. Quer ver? Pode passar, Vinícius. Vai passando aí os slides, ó. Vai, Flavinha. Em tua grande compaixão entrarei em tua casa. Passa. Me prostrarei diante do teu santo templo. Pode passar que isso é repetição, né? Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes de toda criatura ser criada. No momento que fez tudo, conforme o seu desejo, então ele foi proclamado Rei Altíssimo. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. Ele esteve, ele está e estará em glória. Ele é único e não há segundo que possa ser comparado e juntado a ele. Ele é sem princípio e sem fim, ele é eterno. A ele pertence a força e o domínio. Ele é o meu Deus, o meu vivo Redentor, a minha rocha forte para me ajudar em minhas dores e no dia da minha angústia. Ele é meu estandarte, o meu refúgio, partilha do meu cálice no dia que eu invocar. Confiarei o meu espírito em suas mãos, no momento de cair no sono, e de novo despertarei. O meu espírito, o meu corpo também lhe entrego, o Eterno está comigo, e assim nada receio. Fala que Deus é o Deus que ressuscita os mortos, não somente mortos fisicamente, que Ele há de ressuscitar, mas aqueles que estão mortos espiritualmente, porque a palavra de Hashem diz que eu caía do homem, mas o levantar vem dele. Então nós estamos declarando, as pessoas olham aqui e falam assim, mas vocês todo Shabat repetem essas frases. Irmão, se você simplesmente a pronuncia com seus lábios e não com o teu coração, não com a verdadeira kavaná significa intenção, a verdadeira intenção, então você está lendo algo sem utilidade para você. Mas se você está cantando essas palavras com o teu coração, aí sim essa palavra vem de encontro. Aí sim você vê o mover do Espírito. Aí sim você vê Deus trabalhando na tua vida. Você declara que Ele é grande, que Ele é único, que mesmo que haja tribulação, você confiará nele. Mesmo que haja morte, um dia Ele nos ressuscitará. Esse corpo corruptível um dia vai ser transformado de forma incorruptível. Quando nós estamos falando que Ele é o Elohim que ressuscita os mortos, nós estamos falando desse corpo, a alma sempre vive. Então Ele há de nos ressuscitar para um corpo incorruptível. Então nós estamos declarando o que Deus era, o que Deus é e o que Deus sempre há de ser. Não deixe de colocar essas palavras com toda a tua força, mas com o teu coração. Para mim não tem momento melhor, eu sou muito sincero, até eu prefiro 1000 vezes estar cantando essas canções, por isso que nós colocamos a tradução ali em português, para que você saiba o que você está cantando, para que isso não seja soado somente com os lábios, mas seja pronunciado com o coração, tá bom? Então eu quero convidar você a estudar a 29ª e a 30ª Parashá, que são a Parashot que está em Levítico capítulo 16, abre a sua Bíblia lá comigo,
que é Paraxá? Para que os irmãos aqui da congregação e os nossos irmãos que estão na internet entendam. Nós dividimos o Pentateuco, a Torá, em 54 porções, onde a cada Shabat nós estudamos uma porção. Por que nós estamos estudando 2 porções nesse Shabat? Porque há praticamente um mês atrás nós tivemos a festa de Pessa. E se vocês repararam, na festividade de Pessa, nós estudamos 2 parashotes especiais que era referente à festa. Então nós deixamos 2 sábados de estudar as porções de forma cronológica, ou de forma normal. Então nós, para recuperarmos esse período que estudamos outras porções, tem 2 Shabat que nós estudamos 2 porções juntas. Vão ocorrer em outras festividades. Vai ocorrer isso em Shavuot, vai ocorrer isso em Sukkot, vai ocorrer isso em Yom Kippur. Nós vamos estudar depois mais parashotes juntas, porque tem algum Shabat que nós estudamos algo específico, né? Então, durante um ano, o judeu, para que ele possa estudar a Torá como um todo, ele divide em cada Shabat a porção. E nesse Shabat, nós vamos estudar 2 porções. Aharemot, que significa depois da morte, e nós vamos estudar a Paraxá Kedoshim, que significa santos. Por que essas parashotes têm esse nome, para que você entenda? Se você pegar a sua Bíblia, ela tem capítulos, ela tem versículos que você possa encontrar. No período de Moshe, a Torá era igual, semelhante a que você acabou de ver aqui, um Sefer Torá, né? Quando você olha um Sefer Torá e abre, ele está todo escrito em hebraico, e ele não tem capítulo, ele não tem verso, ele só tem uma separação quando troca de livro, praticamente desse tamanho. Quando você troca de um livro para outro, há uma separação. Mas fora isso, você só consegue entender que Paraxá se iniciava de acordo com a primeira letra dessa Paraxá. Então, Aharemot é porque logo no primeiro versículo de Levítico 16 fala, depois da morte dos filhos de Arão. Então, depois da morte, Aharemot. Logo depois nós vamos estudar Paraxá Kedoshim, que inicia em Levítico capítulo 19. A primeira coisa que o Eterno fala, Vedaber Adonai ele Moshe lemor. Aí ele fala, sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Então, Kedoshim quer dizer santos. Então, os nomes das parashotes, geralmente, é a primeira letra que se inicia aquela porção, tá bom? Só para que você se situe. Então, nós vamos estudar 2 parashotes, depois da morte, Aharemot, e não vamos estudar a Paraxá Kedoshim, sede santo, né? Aqui em Levítico capítulo 16, que é onde inicia a nossa Paraxá, só para que a gente faça um resumo, irmãos, todas as vezes que você vem aqui para a congregação, venha sempre com aquele intuito que eu sempre falo, vamos evoluir espiritualmente. Um pai vai ser um marido melhor, vai ser um pai melhor, vai ser um filho melhor, o filho vai ser um aluno melhor, um filho melhor, vai ser um amigo melhor, a esposa vai ser uma esposa melhor. Hoje eu estou tendo o privilégio de ter 11 anos de casado. Além de ter a alegria do Shabat, hoje me completo 11 anos que eu aturo a Flavinha. É o inverso, eu sabia que vocês iam falar que é o inverso. 11 anos que eu sou abençoado, eu posso dizer que é a minha segunda melhor escolha. A primeira escolha foi servir a Hashem, a segunda foi tê-la como minha esposa. Então é um privilégio. Neste momento nós estamos aqui com o intuito de sermos um ser humano melhor, de ser um cidadão melhor. E a Torá é exclusivamente isto. Quando você estuda o Evangelho, quando você estuda a Torá, você vai ver que todo o intuito, todo o corpo do Evangelho e da Torá é ensinar você a ser um agente a evoluir essa sociedade, a evoluir a sua vida. Então, todas as vezes que nós falarmos da Torá, nós estamos falando de evolução humana. Não abra mão de ter a sua família, não abra mão de amar sua esposa, de elogiá-la, de ser romântico. A mulher precisa disso. Não abra mão também de dar o momento seu com seu marido, de respeitar a particularidade que ele tem, do marido dar prioridade à família, da esposa dar prioridade ao marido. É assim que convive uma sociedade, é assim que nós vamos construindo pessoas melhores, filhos melhores. Os nossos filhos vão vendo o exemplo do nosso casamento e isso vai sendo gerado para o casamento deles.
Então, tudo que você encontrar na Torá, você vai ver quanto o matrimônio é sagrado, quanto ele é específico, e não abra mão disso. Eu sempre vou priorizar esse tema aqui na congregação, que é importante para vocês. Então, aqui dentro da Parashá, Aharet Mot, Levítico capítulo 16, diz assim, verso 1. O Senhor falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Deste modo, Arão entrará no santuário, com o novilho para a oferta do pecado e o carneiro para o holocausto. O que está acontecendo aqui? Só para eu resumir para vocês, senão nós vamos delongar demais no estudo. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio aqui funcionar, Poli. Você passa para mim que não está funcionando. Olha só, o que está acontecendo? Primeiro ponto da nossa paraxá. A nossa paraxá vai tratar sobre a festividade, não é festividade, sobre o dia de Yom Kippur. O que era o dia de Yom Kippur? O dia de Yom Kippur é o dia, até hoje, onde a nação de Israel, por completo, para como nação, para pedir perdão a Deus pelos seus pecados coletivos e também seus pecados individuais, né? Mas o intuito principal da festa de Yom Kippur é para que, como congregação, como nação, a nação de Israel e a todos aqueles que aderirem a essa festividade, receba o perdão dos seus pecados coletivos. Todos dentro da nação de Israel, irmãos, é uma das festas que a nação de Israel mais participa. É no momento onde, desde o menor ao maior, na posição social dentro de Israel, para e se humilha diante de Deus e pede perdão pelo seu pecado coletivo. Neste momento aqui, Deus separa 2 bodes, ou 2 cabras, para que uma fosse ofertado pelos pecados cometidos pela nação de Israel e fosse levada ao deserto para ali ser jogado um precipício, e havia um animal que era ofertado dentro do local santo. Esse animal que era ofertado dentro do local santo, ele tem uma representatividade muito importante. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero falar para você, para que você olhe já o início da nossa paraxá, que está escrito lá, Aharei Mot Kedoshim, depois da morte eu sou santo. Depois da morte eu sou santo. Esse é um princípio bíblico fundamental para mim e para a sua fé. Depois da morte eu sou santo. Olha só. Quando você olha esse tema, eu queria que você fosse comigo lá em João capítulo 12. João capítulo 12. No verso 23 diz assim, Antes de eu ler João 12, olha aqui comigo o que está no slide, A paraxá, Aharei Mot, depois da morte, segue cronologicamente as mortes trágicas dos 2 filhos mais velhos de Arão, sobre as quais lemos na paraxá anterior. A paraxá começa com uma longa descrição do serviço especial de Yom Kippur, a ser realizado no tabernáculo pelo sumo sacerdote. O serviço incluía a confissão do sumo sacerdote pelo seu próprio pecado e a confissão de toda a nação de Israel. Havia a seleção por sorteio entre 2 cabras, uma das quais seria a oferenda pelo pecado nacional e a outra seria empurrada de um penhasco no deserto, como portadora dos pecados do povo, e as complicadas cerimônias de aspersão do incenso a serem realizadas pelo sumo sacerdote. Logo depois nós temos a paraxá Kedoshim. Eu só quis fazer um resumo aqui da paraxá. Kedoshim inicia-se com a ordem de Deus para toda a nação de Israel ser santa, imitando a suprema santidade do próprio Criador. A Torá prossegue delineando uma infinidade de mandamentos, através das quais podemos atingir a santidade, abrangendo uma grande variedade de assuntos, tanto os mandamentos positivos
como inferências negativas, lidando com o nosso relacionamento íntimo com Deus e com o próximo. Então, olha que interessante, que a Torá, antes da Parashá Kedoshim, e o judeu fala que nada que está descrito na Torá é sem um objetivo, pelo contrário, é com um fim proveitoso. A Torá inicia falando sobre Yom Kippur, e logo depois ela fala do chamado de santidade. Yom Kippur e santidade. Qual a lógica que tem isso? Qual a lógica tem antes da Parashá Kedoshim falar depois da morte, falar de Yom Kippur, e logo depois falar de santidade? Fala exclusivamente do chamado da nação de Israel e do chamado de todos os discípulos de Yeshua HaMashiach. Fala exclusivamente disso. O que muitas das vezes a gente nos depara quando nós falamos de assunto de lei, é que nós não encontramos a graça dentro da Torá. Aqui essa congregação, dia após dia, Shabat após Shabat, mostra que a graça sempre esteve contida na Torá. Quando João fala que a Torá, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça foi dada por intermédio de Yeshua, ele estava querendo dizer que a graça que estava contida na Torá era representada por quem? Yeshua. Quando você visualiza que Yom Kippur, que um cordeiro era para o pecado nacional da nação de Israel, ele estava querendo dizer que esse cordeiro representava quem? Yeshua. Isso é graça ou não é graça, irmãos? Quando você depara que Elohim estava falando, faça um dia, onde todo o Brasil vai se reunir, onde cada pai de família vai se reunir e vai pedir perdão pelo pecado do pai, da mãe, dos filhos, da nação, do presidente, do primeiro-ministro, dos ministros, todo mundo para e eu receberei e perdoarei o vosso pecado. Isso é graça ou isso não é graça? Isso é graça. Isso é graça. Isso é bondade de Hashem. É o Elohim falando assim, ó, mesmo que vocês tenham a maldade nos vossos corações, mesmo que vocês tenham os erros humanos que vocês possuem, eu estou aqui a perdoar os vossos pecados. Isso é uma demonstração de graça. Por isso que antes da santidade vem o chamado para a morte física, aquela morte que Yeshua fez, representando a morte da nossa natureza carnal. Olha o que ele fala aqui em João capítulo 12. João capítulo 12. Verso 23 diz assim, ó. 12, verso 23. E Yeshua respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, aguardará para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui começa o chamado da nossa paraxá, antes da morte, para que eu e você sejamos santos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Quando Yeshua fala que se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá fruto, ele vai e faz uma analogia com a nossa vida. Aí ele pega e fala assim, se um homem quiser ganhar a sua vida, ele perderá, mas se ele abrir mão dela, ele a receberá. As pessoas tendem a olhar isso de uma maneira muito religiosa. Elas pensam que o fato de perder a vida quer dizer que você não pode conviver com a sociedade. Não é esse o sentido. Aqui ele estava falando de que morte? Da morte que ele passaria, que ele enfrentaria. Estava falando da crucificação dele. Ele logo depois ele fala assim, o que direi? Vou pedir ao Pai para sair deste sofrimento? Eu vim senão para este momento. Então o que ele estava querendo dizer de morte? Ele estava querendo dizer de morte da tua e da minha vontade, mas que a vontade de Hashem fosse sobre nós. Ele não estava dizendo de convívio de sociedade, pelo contrário, esse é o grande desafio da nação de Israel. Aprender a conviver com a sociedade sem ser participante das mesmas práticas. Você encontra isso nessa paraxá.
Deus falando assim, não imite aquilo que era feito pela nação de Canaã, não faça o que os egípcios faziam. A mesmo chamado nós temos um chamado para que a vontade de Hashem prevaleça sobre nós e que a nossa vontade morra. Irmãos, não existe santidade sem esse processo. Não existe santidade com a sua vontade prevalecendo. Um verdadeiro servo de Hashem, ele só consegue alcançar o nível de santidade ou passar para o processo de santidade se ele deixar que a vontade de Hashem anule a dele. É isso que Yeshua está falando. As pessoas acham que quando Yeshua está falando assim, aquele que ganhar a sua vida perdê-la-á, eu não posso ter um carro bom, eu não posso fazer uma viagem. Nada disso, irmãos. Nada disso. Isso faz parte para um servo de Deus, desde que seja feito com equilíbrio. Que isso não seja primordial na sua vida, mas que seja feito com equilíbrio. Mas quando ele fala que uma vontade precisa morrer, é a minha e a sua. Não existe o processo de santificação sem antes, depois da morte. Da morte do nosso desejo, do nosso eu. Você imagina um professor e um aluno? Vamos dar um exemplo aqui do nosso cotidiano. Um professor e um aluno, eu estou lá ouvindo o professor. E tudo que o professor faz, eu questiono. Eu, ao invés de tirar dúvida para que eu venha entender aquilo que eu não compreendi ainda, eu tento tirar a dúvida para pôr a minha posição. É a mesma coisa quando nós falamos de tirar a minha vontade. Tirar sua vontade é entender que a vontade de Hashem é perfeita em todas as situações. Em todas as situações. E que a tua vontade precisa ser anulada. Precisa ser anulada. Então, esse é o primeiro processo. Morrer para quem e para quê? Para quê? Yeshua estava nos ensinando a viver uma vida mediante a vontade de Hashem. É isso que significa aborrecer sua vida. E para isso faz-se necessário passar pelo processo da anulação, ou da morte, para que tenhamos a oportunidade de obtenção de vida. Para que tenhamos a oportunidade de obtenção de vida. Esse é o primeiro conceito. Abstenha-se da tua vontade. Abstenha do teu querer. Quando eu falo assim, irmãos, isso me preocupa muito quando as pessoas têm a confusão, e isso é algo totalmente antagônico aos ensinos judaicos. Eles têm a compreensão que santidade é você se isolar. Isso é totalmente antagônico aos conceitos judaicos, Ricardo. Se você quer conseguir santificação, santidade, sem o convívio do teu semelhante, você nunca vai alcançar. Porque só alcança a santidade você tendo os problemas da relação humana. Só se alcança a santidade num casamento tendo problemas do casamento. Só se alcança o amor à mulher tendo problema com a mulher. Só se alcança o amor ao homem tendo os problemas do homem, as suas imperfeições. É assim que se alcança amor. É assim que se alcança santidade. Santidade só vai alcançar quando nós estivermos envolvidos com essa sociedade. Entendemos que ela tem problemas, nós precisamos ser participantes das soluções, mas sem ser participantes das suas práticas. Somos participantes das soluções, mas não somos participantes da prática. Então, santidade, embora tenha um contexto de separação, mas não é uma separação deixando o seu irmão de conviver com ele, mas é tendo a vontade de Hashem sobre você e anulando a tua vida, anulando o teu querer. Segundo ponto que eu quero falar, o conceito de graça e de santidade. Francisco, você já ensinou isso aqui tantas vezes. Eu já ensinei isso aqui tantas vezes, mas falta para nós entendermos o conceito da santidade. Sabe por quê? Eu entendo que eu estou debaixo da graça. Se você olhar dentro da visão cristã, não existe graça no contexto da Torá, e isso é traduzido para a sua Bíblia. Se você pegar graça no Novo Testamento, você vai encontrar diversas vezes esse termo. Mas se você for buscar graça no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, você não encontrará. Encontrará uma ou duas vezes, eu acho que nenhuma. Para tirar da sua mentalidade que dentro do Primeiro Testamento não havia o conceito de graça. Graça está escrito aqui, essa palavra aqui, hesed.
Hesed. Essa palavra Hesed veemet, que é a forma como João descreve Yeshua, citando o Êxodo capítulo 34, Hesed veemet, aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento. Juntas. Mais de 60 vezes no Primeiro Testamento. Hesed e verdade, graça e verdade, parece antagônico. Não parece antagônico? Que você concorda comigo que graça é algo que você recebe sem ter mérito, pastor Zé? Você recebe graça quando você não tem mérito. Se eu não tenho mérito, quer dizer que eu faltei com o quê? Com a verdade. Havia algo que Deus pediu para que eu faça, ou Deus pediu para que eu não faça, e eu não fiz, ou eu fiz. Ou seja, aquilo que a Bíblia falou para eu não fazer, eu fiz. Aquilo que ela falou para eu não fazer, eu fiz. Como que pode andar junto a graça e a verdade? Porque para eu obter a graça, eu preciso faltar com o quê? Com a verdade. E é o que acontece, porque Hashem, ele tem o seu equilíbrio. A sua graça faz com que a verdade prevaleça sobre nós. E sempre encontraremos graça. Quando você estuda aqui, ó, Levítico capítulo 16, ó, vamos ler comigo. Abre a sua Bíblia, Levítico 16. Levítico 16 está dizendo assim, ó. E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no seu santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei... Opa, eu passei aqui, desculpa. Eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho, para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Havia dois animais. Um era para expiação do pecado, Jorge, e outra era para o holocausto. Holocausto em hebraico, presta atenção nisso, significa corban. Corban tem a sua raiz etimológica na palavra aproximar. Todas as vezes que você vê essa palavra holocausto, em hebraico ela é a corban. Quer dizer que quando você oferta, sacrifica a Deus, você está o quê? Aproximando dele. Havia um animal que era para expiação do pecado e havia um animal que era para o holocausto. Esse animal que era para o holocausto, que subia para Deus, ele levava consigo o perdão do pecado de toda a nação de Israel. De toda a nação de Israel. O meu, o teu pecado era levado. Quando eu olho esse texto, irmãos, eu consigo entender mais ainda Yeshua HaMashiach, porque o autor de Hebreus fala assim, se o sangue de um animal purificava a nação de Israel, quanto mais o sangue do Messias, o Cordeiro que foi sacrificado antes da criação do mundo. Olha o contexto de graça. O contexto de graça que está sobre os cristãos é o mesmo conceito de graça que está sobre a nação de Israel. A nação de Israel, quando vem para Yom Kippur, eles sabem que eles não estão indo pelos méritos deles, mas estão indo pela graça de Hashem. Esse conceito de que o judeu, ele entende de salvação como o mérito dele, o judeu nunca colocou isso como a sua regra. Ele entende, ele sabe que a salvação, se bem que no judaísmo não existe contexto de salvação nesse sentido, né? Mas que a salvação está na graça de Hashem. Mas isso não impede a eles de procurarem o nível de santidade cada vez maior. Quando Elohim olhou para Abraão, falou o que com Abraão? Abraão, ande na minha presença e seja o que? Perfeito. As pessoas, para justificar somente a fé, falam, mas nós somos filhos de Abraão, porque Abraão era o pai da fé precisou alcançar a perfeição. Se o pai da fé precisou alcançar a perfeição, eu e você temos o mesmo chamado. Então, esse conceito de graça está aqui, ó. Se você continuar lendo, ó, vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingiar-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho.
Essas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e para o holocausto, para a oferta queimada. Olha que lindo a graça de Hashem sendo demonstrada. Estou conseguindo mudar. Deixa eu voltar aqui. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Aí ele já está falando daqueles 2 bodes, daqueles 2 animais. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo. E sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Havia 2 bodes. Um era colocado, todos os pecados, e ele era lançado ao deserto para ser colocado no precipício e jogado. Representava os pecados baixos do ser humano. Representava aquilo que o ser humano simplesmente olhava para si mesmo. O desejo simplesmente as coisas materiais, as coisas que são baixas, as coisas que são infinitas. Esse animal era levado para o deserto. E havia o animal que era ofertado a Hashem para simbolizar a aproximação entre o homem e o ser humano. Esse representa o teu Mashiach. Esse representa Yeshua, na qual eu e você professamos. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. Você olha isso aqui e fala assim, mas que coisa chata para a nossa atividade. Que coisa difícil de ler. Olha a bondade de Hashem, porque isso aqui era uma prática já daquela sociedade. E Hashem traz aquilo, Deus traz aquilo para si. E ele pega aquele conceito com o intuito de profetizar acerca de quem? Do Messias. Só me faz sentido entender o Yom Kippur se eu consigo enxergar Yeshua dentro de Yom Kippur. Aqui era um sinal da profecia do que Deus estava mostrando para os filhos de Israel, que a graça que ele demonstra em Yom Kippur continua sendo demonstrada sobre nós. Se você for em Hebreus capítulo 13, ele fala o mesmo conceito. Não se sabe quem é o autor de Hebreus, né? Mas ele está falando o mesmo conceito de Yom Kippur. Olha lá, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote, aqui ele está falando de Yom Kippur. O sumo sacerdote só tinha esse serviço em Yom Kippur. Para o santuário, serão queimados fora do arraial. Olha lá, serão queimados fora do arraial. Serão queimados fora do arraial. Ele estava citando Yom Kippur. E por isso também Yeshua, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua vergonha, porque ele foi crucificado. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Francisco, por que você me mostrou isso sobre Yom Kippur? Está falando sobre Yeshua. Que eu quero te mostrar que o chamado da graça estava sobre os filhos de Israel, como o chamado de santidade está para eles. Se o chamado de graça está sobre a minha vida, o chamado de santidade também está para nós. Já entendemos que estamos debaixo da graça. Se eu perguntar a qualquer um de vocês aqui, nós vamos falar que nós somos salvos mediante o quê? A graça. Isso não é de nós, mas é dom de Hashem. Todos nós entendemos que somos chamados pela graça. Todos nós entendemos que Yeshua nos chamou primeiro, é o que ele diz. Não pensa que foi vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Se está sobre nós o chamado da graça, agora passa a ter o chamado da santidade. Aí eu quero perguntar a cada um de nós aqui, o que é santidade? Ou como se conquista a santidade? Porque eu já entendi que eu estou debaixo da graça.
Você quer ver que você está sobre o chamado da santidade? Irmãos, nós pegamos o Evangelho, e é isso que nós precisamos trabalhar. Nós pegamos o Evangelho e cortamos ele ao meio. Nós definimos Yeshua no contexto da graça, e isso está certo. Isso não está errado. Graça é você receber algum benefício de Hashem, e esse benefício é a salvação eterna, sem você ter um mérito. Mas existe dentro do Evangelho o chamado da santificação. Faz parte do Evangelho a santificação. Faz parte do complemento do chamado. Nós pegamos a coisa pela metade e rasgamos. O chamado da graça estava sobre a nação de Israel. Pelo que a nação de Israel saiu do Egito? Pela graça. Todos os rabinos falam isso. Todos. Israel saiu do Egito pela graça de Hashem, porque grande parte da nação queria permanecer no Egito. E Deus prometeu isso a Abraão: eu tirarei a sua descendência por amor a mim, por amor ao meu nome, e pela promessa que eu estou fazendo a você. E tirou mesmo, pela graça. Qual de nós não saímos aqui das trevas ou do pecado pela graça de Hashem? Qual de nós? Eu já contei a minha história aqui. Se contar de vocês também é igual. Estávamos nos nossos pecados e o Eterno veio de encontro ao nosso coração, nos fazendo entender que as nossas atitudes do passado eram erradas e que precisamos mudar de vida. O chamado do Evangelho fala de graça, mas fala de responsabilidade de santidade. Aí eu faço, olha aqui para você ver, ó, olha ali, ó. Não são palavras minhas, são palavras de Yeshua e dos apóstolos. Olha que interessante. Deixa eu ver aqui só onde eu coloquei. Eu desisto disso aqui, Vinícius. Eu queria que você fosse comigo em João 17. João 17. Pode deixar, meu amado, que eu estou mexendo aqui, hoje você está junto. Não vai, pode deixar. Deixa que eu vou conduzindo aqui. João, capítulo 17, ele diz assim, ó, deixa eu ir lá. João 17... verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade, assim como tu enviaste ao mundo, também os envio ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Que verdade é essa, meu irmão? Que verdade é essa? Eu falo que é muito mais fácil nós acreditarmos nas teologias do cristianismo de hoje do que acreditar nas palavras de Yeshua. Não havia evangelho aqui ainda, o evangelho estava sendo formado. O Evangelho foi escrito anos depois, embora havia o Evangelho no coração das pessoas, dos discípulos, concordo plenamente, mas que verdade, que palavra é essa aqui, se não a Torá, se não os profetas? Santifica-os na tua verdade, na tua palavra. A palavra de Hashem é o que santifica a minha e a sua vida. Esse é o chamado para nós. Esse é o chamado para a nação de Israel. A nação de Israel está debaixo da graça, como eu e você estamos. E a nação de Israel está debaixo do chamado de santidade, como eu e você estamos. Só que nós pegamos a santidade e separamos a santidade do que o judeu entende do que é santidade. Judeu nenhum acha que santidade é possível sem ter a Torá como parâmetro, como referência. E nós não. Santidade é eu vim aqui adorar o Senhor, e sou santo, e fico 2, 3 horas louvando o Senhor. Isso faz parte do contexto de santidade, mas isso não é a essência de santidade. Se você pegar o Evangelho, você vai ver poucas vezes Yeshua falando de louvor. Quando ele sai lá de Peça, ele canta um louvor.
Poucas vezes, porque sabe que a melhor demonstração de santidade e de louvor é serviço ao próximo, é amar o semelhante, é viver para o semelhante, é você amar a tua família, preservar a tua família, é você lutar por uma sociedade mais justa, é você conviver para uma congregação, entendendo que essa responsabilidade não é só dos líderes, mas de todos. É você falar do amor de Deus para aquele que está necessitando, é você ajudar o teu vizinho que está passando fome. Isso é louvor, isso é santidade. Judeu nunca vai achar que vai alcançar a santidade sem a Torá, porque ele sabe que os preceitos que nos ensinam a alcançar a elevação espiritual está na Torá. Aí chega o cristão e fala, nós estamos debaixo da graça, a lei é coisa de maldição, ficou para trás. Sim, maldição é o pecado contra a lei. E essa maldição Yeshua te livrou. Mas aí nós queremos perpetuar no pecado, não faz sentido. Shabat é para a sua vida espiritual. As festas para a sua vida espiritual. Amor ao próximo para a sua vida espiritual. Essas coisas sim santificam o ser humano. Então, esse chamado de santidade, ele não é um chamado exclusivo para a nação de Israel. O chamado da graça não é um chamado exclusivo para a igreja de Jesus. Tira essa mentalidade romana da tua cabeça e da minha cabeça. O chamado da graça está para a nação de Israel, como está para a comunidade de Yeshua, como o chamado de santidade está para a nação de Israel, está para a comunidade de Yeshua. Os irmãos que estão aqui, ó, você sabe por quê? Você sabe por quê? Que Yeshua, ao ser levado aos céus, ele falou para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder? E você sabe que dia é esse que ele se referia, que os discípulos seriam revestidos do poder? Que dia era esse? Shavuot. Shavuot. Por que Shavuot? Porque Shavuot é o dia que a nação de Israel recebeu o chamado de ser a luz do mundo, lá em Êxodo capítulo 20. Foi lá que eles receberam a Torá, na festa de Shavuot. Vai estudar os ensinos judaicos. O que estava dizendo? Por que Yeshua falou para os discípulos permanecerem até Shavuot? Porque o mesmo chamado que está sobre a nação de Israel estava sobre os discípulos. Línguas de fogo em Êxodo, línguas de fogo em Atos 2. O povo todo reunido, ali todos os discípulos reunidos. Veio o Espírito e desceu lá no Monte Sinai, veio o Espírito e desceu lá em Atos 2, representando que o chamado de santidade que estava sobre os filhos de Israel, está sobre a comunidade de Yeshua. Vamos fazer isso para o nosso cotidiano? Eu quero fazer isso para a nossa vida. Às vezes a gente fica olhando assim, Francisco, como que eu posso ser santo? Oração é um modo de você ser santo? Quer ver? É fácil, nós somos inteligentes, somos seres inteligentes. Eu vou perguntando, vocês vão respondendo. Oração é santidade? Televisão é santidade? Pode ser bom, não tem problema, você pode ver televisão, desde que haja o quê? Equilíbrio. Já falei oração. Estudo da palavra é santidade? Para o teu espírito. Você sair com o teu filho é santidade? Você pode falar que sim. Você pode passar a vida toda saindo com seu filho e você não vai alcançar nada espiritual. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Essas coisas são erradas. Paulo fala assim, nem tudo que me é lícito convém. Se você tem algo que a Torá te permite fazer, ou que a Bíblia permite fazer, faça, mas com equilíbrio. Amar sua esposa é santidade? É evidente que sim. Amar o teu esposo é santidade? É evidente que sim. Preservar a sua família é santidade? É evidente que sim. Ajudar o teu semelhante é santidade? É evidente que sim. Jogar videogame é santidade? É evidente que não. Posso fazer? Posso, mas sem abrir mão da minha prioridade, sem abrir mão da minha essência, sem abrir mão daquilo que é espiritual. Posso ouvir uma música gostosa? Pode, não precisa ficar, Francisco, tem problema eu ouvir uma música do cantor tal? Pode, desde que ela não transgrida os princípios bíblicos da palavra? Pode. Isso é espiritual? É evidente que não. Isso não pode ser aquilo que rege a sua vida. Isso pode ser algo que faz parte, mas não que rege a sua vida. Aí eu faço a pergunta a nós, irmãos, vamos ser inteligentes. Nós queremos a santidade. Vamos fazer uma introspecção, cada um de nós. Quantas vezes nós oramos na semana? Quantas vezes estudamos a palavra na semana? Que bom, Jorge, Baruch Hashem.
Quantas vezes você ensinou o teu semelhante, fez bondade para o teu próximo? Quantas vezes você falou um alô para o seu vizinho? Nós moramos num apartamento que eu não conheço ninguém no prédio. Os seres humanos estão aproximando as pessoas que estão distantes pelas redes sociais, estão afastando as que estão próximas, até seus esposos. Rede social é bom? É bom, desde que seja com o quê? Equilíbrio. Passa 12 horas da sua vida na rede social. Você está tratando só o seu corpo, só a sua vontade, e a sua vida de santidade está sendo deixada de lado. Não se conquista a santidade sem luta, sem busca, porque você está lutando contra uma natureza que quer o contrário. Os nossos jovens, é difícil aprender esse equilíbrio, né? É difícil aprender esse equilíbrio. Posso namorar? Sim, mas namore pensando em casamento. Namore deixando a vida sexual de lado. Namore, você sabendo que tem um momento para você orar com a sua namorada, você tem um momento de você jejuar com ela, de você ler a palavra do Eterno com ela. Sim, namore. Mas tem um objetivo na frente. O mundo não, eu quero ficar com uma aqui, não deu certo, vou para outra, e assim vai. Isso é o nosso cotidiano, irmãos. Isso nós vivenciamos dia após dia. Como é difícil nós aprendermos a santidade sem se envolvermos com as mesmas práticas. Como é difícil eu aprender a olhar minha esposa respeitando, amando. Aqui vale para nós, homens. Queremos que as nossas mulheres sejam aquilo que as mulheres do mundo são. Não podemos isso. Precisamos priorizar a santidade na vida delas. Mesma coisa as mulheres para com os homens. Os homens precisam priorizar a casa, precisam priorizar a família, mas deixe ter também um momento pessoal deles. Isso faz parte. Mas homem, aprenda a amar a sua esposa como Yeshua amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Aprenda a amar os seus filhos como aquele que há de levar o seu nome. Ensina-os o caminho do bem, ensina-os a amar o teu semelhante, ensina-os a amar o seu amiguinho. Só que nós nem nos preocupamos com os nossos vizinhos. Está caído no chão o nosso vizinho, passando fome, e a gente não tem condições de perguntar a ele se nós podemos ajudá-lo. Dentro da nossa congregação, isso é uma verdade. Esse chamado de santidade, irmãos, está para nós. A graça sempre acompanhou a relação com Deus, com o homem. O mesmo aspecto está sobre a santidade. Nós não lemos semana passada que Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem e a nossa semelhança. Já compartilhei com vocês que essa palavra em hebraico, imagem e semelhança, ela não se refere a aspecto físico, mas sim a aspectos espirituais. Então, eu e você não nos assemelhamos a Hashem pela característica física. Eu sou igual ao Arley. O Arley tem nariz, eu tenho nariz. Eu sou igual ao Arley, ele tem orelha, eu tenho orelha. Eu sou igual ao Roberto, ele tem barba, eu tenho barba. Eu tenho perna, eu tenho perna. Não é essas características que nos assemelha. Quer dizer, essa é a característica que nos assemelha. Mas a de Hashem não é esta. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele estava querendo dizer que a santidade que está nele, o homem pode o quê? Adquirir. Os animais não têm esse privilégio. As plantações não têm esse privilégio. Nós temos esse privilégio de sermos elevados espiritualmente. É essa a nossa semelhança. Só que como nós queremos ter a nossa semelhança, irmão? Sem lutar, sem labutar por ela. Não queremos. A gente acha que essa história de vir à congregação no Shabat, antigamente era escola dominical, né? Agora virou escola shabática, né? Que vir na congregação suficiente, que nada. Te contaram lorota, não fui eu que contei essa lorota, não fui eu. Aqui, essa congregação, ela só pode ser um canal de bênção para que sejamos luz todos os dias, nos nossos dias. Se eu sou luz aqui e não sou luz lá fora, de nada adianta essa congregação, de nada adianta. Aqui nós só estamos tendo um pouquinho do elo que nos liga a Hashem. Nós estamos cheios de sinagogas dessa forma, cheios de igreja, de pessoas que acham que Deus é um Deus de Shabat somente, que Deus é um Deus só de domingo. Deus é Deus de todos os dias. É isso que Yeshua fala, que aquele que quiser preservar a sua vida, mas não abrir mão dela, perdê-la-á. Se você quer ser um servo de Hashem como eu quero, e aqui incluo eu antes de você,
Jamais estou apontando o dedo para vocês, estou falando assim, né, como dizem, aqui ó, apontando para mim. Todos os dias nós precisamos servir a Hashem no nosso trabalho, nas nossas orações, no estudo da palavra, do evangelho, da Torá, no nosso fazer o bem, de procurar fazer o bem, irmãos, procurar. Abraão era assim. Você é um filho de Abraão? Os rabinos falam que a tenda de Abraão, de Avraham, era uma tenda aberta nos 4 cantos. Quando nós realizamos os casamentos aqui da nossa congregação, no casamento judaico, nós temos uma rupá. A rupá ela é aberta nos 4 cantos, é uma tenda, onde está formando um novo lar. Ali nós estamos declarando a Hashem, profetizando, que assim como o lar de Abraão era aberto em todos os cantos, será o próximo lar que está sendo formado. Sabe o que Abraão fazia? Abraão ia para fora da sua tenda buscar os seus viajantes. Buscar os peregrinos para ver se eles tinham alguma necessidade. Você lembra quando o anjo de Sodoma e Gomorra apareceu? Quem foi ao encontro do anjo? Abraão. Ele viu o forasteiro lá embaixo, ele falou, aquele deve ser um homem que está necessitando. Aquele é um homem que está passando necessidade, eu vou lá encontrá-lo. Por isso que a palavra diz que você deve ser hospitaleiro, não hospedeiro, né? Hospitaleiro. Robertinho uma vez falou que é hospedeiro, eu falei, parece um bicho. Hospedeiro, mas está certo, tá? Hospedeiro e hospitaleiro é o mesmo sentido. Você precisa ser um hospitaleiro, porque a palavra diz que você pode, por acaso, hospedar anjo. Anjo, você imagina? Está lá a Kênia, eu imagino que a Kênia, que é uma mulher simpática, uma mulher abençoada, chega na minha casa, é um anjo que eu estou recebendo. Irmãos, nós precisamos aprender a viver uma vida de santidade, sair desse contexto que, eu estou debaixo da graça já é o suficiente. É evidente que é. É evidente que estar debaixo da graça. É evidente que com as suas imperfeições, Deus verá a perfeição do Mashiach sobre a tua vida. Olha para cá. Mas saiba que você tem a responsabilidade de viver uma vida de santidade. Eu já estou terminando, tá? Levítico capítulo 19, eu estou terminando mesmo, dá 5 minutos. Levítico 19 diz assim, ó. Ô Vinícius, vê se você acha o Levítico 19 aí para mim. Aí. Olha ali. Aqui está Levítico 19 em hebraico, ó. Leia aqui comigo, irmãos. Você lê em hebraico, mas eu vou, só para que você entenda. Olha aqui comigo. Está escrito assim, ó. Dabe el kol yadat bnei Israel. E falou a toda a congregação dos filhos de Israel, veio a Marta Lehem, dizendo a eles, Kedoshim Tireu, que Kadosh Ani Adonai Elohim. O que está querendo dizer aqui? Sede santos, como eu, Adonai, vosso Deus, sou santo. Na verdade, Senhor, porque eu sou santo, Adonai, vosso Deus. É o que está escrito aqui. Presta atenção. Aqui está dizendo, é um chamado. Sede santos, porque eu, Adonai, vosso Deus, sou. Como que eu e você alcançamos a santidade? Sendo semelhante a Ele. Sendo semelhante a Ele. Aí eu vou te fazer outras perguntas, que nós somos seres inteligentes. Adonai ama? Adonai perdoa? Adonai ajuda o seu semelhante? Ele não é semelhante, que ele é o rei, né? Mas ajuda os seus filhos? Adonai está próximo daquele que necessita? Adonai é aquele que espera a oração? Irmãos, essa característica. Se nós queremos ter a santidade, que sejamos semelhante a quem? A Ele. Mas como queremos ser santos se não perdoamos? O nosso semelhante nos afronta e nós, eu não quero te perdoar. Como que nós queremos ser santos se nós não ajudamos aquele a quem o Eterno nos abençoa? Você já leu essa porção da Paraxá? Não precisa levantar a mão não. Mas qual de nós lemos essa Paraxá? Como que nós queremos ser santos? Sabe o que diz essa Paraxá? Presta atenção. Olha como é lindo. E ela nos ensina coisas maravilhosas. Ali está dizendo que um homem, e naquele período a forma
econômica que prevalecia era a agricultura. Né? Hoje nós estamos vivendo o capitalismo, são empresas que geram empregos, e assim pessoas gastam, compram em lojas, que vai gerando emprego, e assim vai gerando economia. Naquele período, era feito através de agricultura. Pessoas que plantavam, eles precisavam de um alimento, eles não plantavam aquele alimento, eles vendiam os alimentos que eles plantavam e trocavam por outros. Era assim. A agricultura era a forma que predominava na economia naquele período. Aí a Torá ensina que um agricultor, que quando ele implantar uma vinha, vamos dar um exemplo aqui de uma vinha, nós temos uma videira ali, que quando essa vinha, os frutos que caísse dela, não pertencia a quem? A ele. Pertencia a quem? Ao órfão, ao estrangeiro e à viúva. Você concorda que aquele fruto era de quem? Era dele, do dono do agricultor. Ele que plantou, ele que semeou, ele que regou, ele que cuidou para que ela crescesse, ele que deve ter colocado remédio para que não houvesse bicho. Mas Hashem disse que aquele fruto, que todos os frutos que ele colhesse, perfeito, era dele, mas os que caísse pertencia ao órfão, ao estrangeiro e à viúva. Qual que era o sustento daquele agricultor? O plantio. Isso quer dizer que daquele plantio tudo era dele? Não. Uma parte era dele. Outra parte era para quem? O órfão, o estrangeiro e a viúva. Eu te pergunto, todo o dinheiro é seu? Se você entende isso, você está contra os princípios da Torá. Se você entende que uma parte, eu não estou falando de dízimo de igreja, não estou falando pregando aqui para vocês irem botar dinheiro aqui dentro do gasofilaço. Eu estou falando de ajuda ao seu semelhante. Se você entender que o seu recurso, ele não é totalmente seu, mas ele também é uma parte para o teu semelhante, aí você entende os princípios da Torá. A Torá te ensina isso. Esse é um princípio da Torá. Esse é um princípio que está estabelecido. Agora as pessoas ganham 1.000 e gastam 1.100. Ganham 1.000, gastam 1.500. Não se preocupa, nós estamos num capitalismo cada vez mais absurdo. Isso não é bíblico. Você pode ganhar 1.000, você pode gastar os seus 900, 950. Faça o que você quiser com o seu dinheiro, mas tenha controle. Saiba que uma parte do seu recurso é para o teu semelhante. Os judeus ensinam que nós somos simplesmente um canal de bênção para que a bênção chegue ao outro. É que o Zé percebeu que ele está passando necessidade. E eu estou vendo. Os judeus ensinam, os rabinos ensinam, que esse recurso que Deus me deu não pertence a mim, mas pertence ao pastor Zé. Eu só estou sendo um canal de bênção para que isso chegue até ele. Nós aprendemos esse nível de santidade nas igrejas? Será que nós aprendemos? Isso é santidade, isso está na Torá, irmãos. Isso está no nosso cotidiano. Aí faz uma análise, quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós nos preocupamos de saber se a viúva do nosso lado está doente e precisa de um alimento? Será que nós somos como Abraão, que ia atrás do semelhante? Será que é difícil chegar para um próximo e perguntar, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma oração, de uma palavra de Hashem? Nós temos o conceito da graça, mas não temos o conceito da santidade. E santidade se busca com oração, com intercessão, com estudo da palavra, com fazer o bem todos os dias. Eu ensinei na semana passada que nós fomos criados com duas almas. Isso é ensinado na Torá. Deus criou o homem do pó da terra. É uma criação de Deus. Quando Deus fala isso, Ricardo, que ele criou o homem do pó da terra, ele estava dizendo que ele criou o homem de uma forma finita, com fim. Logo depois ele fala que ele soprou do seu fôlego nas narinas do homem, e o homem se tornou alma vivente. Isso é a alma do homem que é infinita, porque veio da essência de Hashem, e tudo que é da essência dele é eterno. Então eu e você temos uma alma finita e temos uma alma infinita. Finita, que tem fim, e uma alma infinita que não tem fim, que é eterna, porque veio dele. Nós seremos e nós viveremos de acordo com a alma que nós mais alimentarmos. Qual que nós temos alimentado mais? A alma infinita é aquela que nos faz ser semelhante ao nosso Criador.
que nos faz sermos infinitos. Tem um texto aqui que eu achei maravilhoso, que eu coloquei aqui, ó. Vou passar, passa aí para mim, Vinícius, fazendo um favor, ô Poli. Mais uma vez. Mais uma vez. Não, volta. Isso, essa aí. Mais uma. Dá mais uma. Isso. Olha ali, ó. Olha que interessante. Esse texto aqui, e para a gente finalizar, eu vou falar só desses dois textos. Esse texto aqui conta a história de 2 Reis, capítulo 6. Se vocês lerem a história de 2 Reis, capítulo 6, é a história do profeta Eliseu. Havia o rei da Síria, ele queria conquistar o território de Israel. Eu não lembro do nome do rei, eu acho que era Jorão, mas não tenho certeza não. Ele queria conquistar o território de Israel. E ele tentou fazer várias armadilhas para conquistar o território de Israel. E todas as armadilhas se tornaram frustradas. Aí o rei da Síria chamou seus soldados, seu exército, e falou assim: quem é o de nós que está sendo a favor do rei de Israel? Quem é aquele que está nos entregando? O X9, né? Como diz aí no cotidiano. Quem é o X9 aí? Quem é o espião? Aí um dos comandantes lá do exército chegou e falou assim: o rei, deixa eu te contar uma história. Eles falam até que era Naamã, né? Porque Naamã foi o que recebeu a cura da lepra. O rei, não é ninguém de nós não. Existe um tal de profeta lá, que mora na cidade de Dotã, e esse homem é aquele que recebe a revelação de Deus, e ele conta para o rei de Israel, e assim os nossos planos são frustrados. Aí o rei fala assim: vai buscar esse homem. Onde ele está? Está lá em Dotã, vai lá atrás dele. Aí ele mandou todo o exército ir atrás de Eliseu. Quando chegou lá na cidade, aquele monte de exército sírio, Eliseu olha para aquilo, e o servo de Eliseu, ao ver, fala assim: meu Deus do céu, olha esse exército aqui, quem vai ser contra esse povo? Aí Eliseu fala: calma, meu filho, maior o que está por nós do que o que está por ele. Calma, meu filho. Aí o profeta Eliseu vai e ora, e acontece isso aqui, ó. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu te faço uma pergunta: por que Eliseu viu e por que o servo não viu? Eu não sei se o servo era o mesmo, Geazi, né? Geazi, não sei se era o mesmo, porque Geazi teve lepra e possivelmente o leproso não ficaria com o profeta. Mas não sei se era o mesmo. Possivelmente era um homem que estava preocupado pelo seu sustento, pelo material, pelo aquilo que é finito, pelo aquilo que não é a essência. Mas o profeta Eliseu, a sua essência era o quê? Espiritual. Aquilo que ele via, se eu visse hoje carro de fogo aqui sobre vocês, eu ia ficar doido, de alegria, né? Oh, glória a Deus, carro de fogo, estou tendo visão espiritual. Ele não se espantou, sabe por quê? A visão espiritual era algo comum, porque era um homem que vivia prevalecendo primordialmente pelas coisas espirituais. Irmãos, nós queremos viver uma vida espiritual, mas tendo uma vida carnal. Quando eu estou falando carnal, não estou falando só de coisas proibidas, estou falando coisas que são permitidas, só que nós damos mais ênfase a ela do que as coisas espirituais. Você pode se divertir, você pode conviver com o seu próximo, você pode brincar, você pode fazer o que quiser, mas faça aquilo que é mais importante primeiro. Buscai primeiro o reino dos céus, e as coisas vos serão acrescentadas. Isso é santidade. Shabat é santidade. Shabat não é dia para você jogar, não é dia para você lutar, não é dia para você ver jogo, não é dia para você ficar gastando dentro do supermercado. Shabat é dia de você parar com a sua família e falar: vamos contar as bênçãos de Deus. Vamos falar o que Deus fez por nós nessa semana. Vamos falar do seu amor, da sua fidelidade. Isso é Shabat. Shabat não é você ficar o dia todo dormindo. Isso é descansar, tá? Isso é sonolência e preguiça. Melhor dizendo, Shabat é você estar em oração e buscando o Senhor. Olha aqui que interessante, ó. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bendito aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua. Aqui Apocalipse estava falando de almas que tinham morrido.
Sabe o que diz assim? Alma nu. Olha o que é interessante. Quando você estuda o conceito judaico e lê a Brida Hadashah, você compreende perfeitamente, Jorge. Os judeus falam que quando a pessoa morre, presta atenção e eu já vou finalizar com essa frase. Que quando uma pessoa morre, a alma dela, ela vai para onde? Para o mundo espiritual. Só que se a sua alma, ela vai se vestir, eu estou falando de uma forma para que a gente entenda, ela vai ter uma roupagem conforme você colocou. Se a nossa alma espiritual, Zé, estivesse aqui nesse mundo físico, ela precisa de um corpo. Ela não pode porque ela é espiritual, ela precisa de um corpo. A nossa alma carnal nunca pode ir para o mundo espiritual, ela fica aqui. Mas a nossa alma espiritual, ela sempre vai para o mundo espiritual. Aí os judeus falam que ela vai ter a roupagem conforme você a alimentou. Por que que essa alma aqui está nua? Porque ela está vestida de roupa na qual no mundo espiritual não se vê. Aí eu faço a pergunta a você: como está a sua alma divina? Ela está sendo revestida de quê? É isso que é o conceito de inferno para o judeu. Porque se a sua alma, que ela é divina, você tratou ela simplesmente por contexto animalesco ou contexto mundano, a sua alma ela não desenvolveu e ela sofrerá. Esse é o conceito de inferno no judaísmo. A sua alma deixou de ter a essência dela, porque ela, ao invés de se vestir da roupagem divina, ela se vestiu de uma roupagem mundana, carnal. Ela foi alimentada com essa alma carnal. Quando você olha isso aqui, ó, para que não ande nu e não veja a sua... O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ele viu e falou assim: opa, eu não posso estar nu. Eu não posso estar porque essa roupagem aqui não é de acordo com o material. Ele tinha uma roupagem que era espiritual, que ele olhava, aquilo não era estranho, mas quando o pecado entrou, se tornou estranho. Então eu faço uma pergunta a cada um de nós: o que nós queremos para nós? A nossa roupagem espiritual ou a nossa roupagem material? É uma pergunta muito individual. Cabe você responder. Graça sempre acompanhou a nação de Israel. Eu acredito plenamente que a graça do Messias está sobre a nação de Israel, porque Paulo fala isso. Paulo lá em Romanos 11 diz que eles são inimigos por causa do Evangelho, mas são amados por causa dos patriarcas. Todos nós estamos debaixo da mesma graça e todos nós estamos debaixo do mesmo chamado de santidade. Então vamos ficar de pé? Eu queria convidar cada um de nós para que vivamos uma vida de santidade, irmãos. Sem religiosidade. Eu não estou falando aqui de religião. Você precisa orar com a sua esposa, precisa orar com seu esposo, com seus filhos, precisa estudar a palavra de Deus, com moderação também. Não fica aquele crente chato, né? Só quero falar de coisas do espiritual. Vou jogar bola? Não, não pode jogar bola não, vou para a igreja. Para com isso. Pode jogar bola uma vez na semana, rapidinho. Volta para casa, senão vai tomar um puxão de orelha. Aproveita as coisas boas, mas não abram a mão. Não podemos abrir mão de sermos espirituais. A nossa essência está em Hashem. E se vivermos de forma principal a vida que Ele nos propôs, teremos vidas. Se não, que o Eterno nos abençoe.